Boa noite, Galpão. Silmara deve ter pulado da cadeira, mas eu já estou acostumado com isso. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Estamos na caminhada, vamos caminhar, galera, sem medo, sem dó, faz parte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Provérbios. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Nós vamos ler o verso 12. Ok? Provérbios, capítulo 14, verso 12. Vou ler. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ok? Agora vocês vão comigo lá em Provérbios capítulo 16. Só dá uma corridinha aí. Provérbios 16, capítulo 1. Provérbios capítulo 16, do verso 1 ao 3. Acharam? Então vamos lá. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagrem ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero ler com vocês o verso 3 novamente. Consagrem ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui essa noite, Senhor. No início desse ano, Senhor, com vários objetivos, projetos, sonhos, Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie a viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fale dentro dos nossos corações, testifica a Tua palavra, Senhor, porque se o Senhor não testificar a Tua palavra, é simplesmente um discurso. O Seu Espírito testificando dentro dos nossos corações é vida. E eu te peço, Deus, traga vida nessa mensagem. Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? O legal é que no início do ano, muitas pessoas fazem muitos planos, não é verdade? Muitos falam, nesse ano que está se iniciando, eu quero fazer algo. Talvez algo que você sonha desde criança, talvez algo que você pensou em fazer alguns anos atrás. E sempre quando se inicia o ano, nós pensamos em fazer algo novo, ou realizar aquilo que nós sempre sonhamos, não é verdade? No ano de tal, eu vou fazer tal coisa. Só que planejar as coisas é algo muito importante. A Bíblia nos ensina isso. Salomão falou sobre isso. Em Provérbios, ele nos orienta a importância de nós planejarmos algumas coisas. Só que será que nós estamos planejando as coisas das nossas vidas de acordo com aquilo que o Senhor pensa para mim e para você? Será que nós temos vivido? Será que nós temos planejado? Será que nós temos sonhado os sonhos de Deus para as nossas vidas? Ou nós estamos sonhando os nossos próprios sonhos? E o interessante é que em Provérbios capítulo 14, nós vemos a palavra de Deus falando que Deus, Ele não tem compromisso nenhum com os sonhos dos seres humanos, dos homens. Como assim, Rodrigo? Eu me lembro que antes de eu me converter, eu tinha vários planejamentos. Na verdade, eu tinha vários sonhos. Eu tinha sonho de tocar numa das maiores baladas. Eu era pagodeiro, eu tocava na noite. E eu tinha sonhos de tocar nas melhores baladas. Eu tinha sonhos de abrir casas de shows. Eu tinha sonhos de me relacionar com as mulheres mais lindas e mais tops que existia. Eu tinha vários sonhos. Só que
será que Deus ele tem compromisso com esses sonhos? Os sonhos que procedem do coração do homem, os sonhos que é fazer as minhas próprias vontades. A palavra de Deus fala que Deus ele não tem compromisso com os nossos sonhos, os sonhos humanos, os sonhos que procedem em pecar, os sonhos que procedem em nos afastar de Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 14 que Deus não tem compromisso com nossos sonhos. Só que o interessante é que quando nós começamos a estudar, e o Provérbios de Salomão também fala que se os nossos sonhos estiverem enquadrados nos sonhos de Deus, aí sim, Deus tem compromisso. Olha que interessante. Se os nossos sonhos estiverem enquadrados naquilo que Deus tem para mim e para você, aí sim, Deus tem compromisso, porque se Deus falou na palavra dele, ele vai cumprir. A palavra de Deus fala que Deus ele não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa, ou para que volte atrás. Se Deus ele falou, querido, não tem como ele não cumprir. E se Deus falou que ele tem sonhos de paz, que ele tem sonhos de prosperidade, que ele tem sonhos que eu e você avancemos para alcançar coisas maiores nas nossas vidas, se Deus falou isso, ele vai cumprir. Quem está entendendo essa mensagem? Quem está entendendo essa mensagem? A palavra de Deus ela é fantástica, jovem. Sabe, às vezes nós fazemos planos, só que os planos que nós fazemos não estão enquadrados na palavra de Deus. Mas se os nossos planos estiverem enquadrados na palavra de Deus, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olha que fantástico. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Porque a palavra de Deus ela é real e ela se cumpre. A palavra de Deus ela é fantástica, ela nos traz vida. E quando nós começamos a viver de acordo com o que ela nos orienta, nós iremos experimentar o melhor. O legal é que no início do ano nós fazemos muitos planejamentos. Alguns falam: eu vou deixar de fazer tais coisas porque no ano anterior essas coisas não me fizeram bem. Eu vou abandonar algumas coisas porque essas coisas não fez com que eu experimentasse a vontade de Deus para a minha vida. Legal, importantíssimo isso. Mas será que quando nós iniciamos o ano, nós deixamos mesmo? Nós abandonamos mesmo? Ou não? Ou é só um fogo de palha que todos têm, que todos pensam em fazer? E a mensagem dessa noite é falar sobre isso. A mensagem dessa noite é te desafiar a viver os planos de Deus para a sua vida. A mensagem dessa noite é fazer com que você, galpão, que nós, galpão, saímos daqui com sede de viver aquilo que ele sonhou. Só que o interessante das escrituras é que Deus nos orienta a nós tomarmos algumas coisas nos nossos planejamentos. Nós entendemos nesse primeiro episódio da mensagem que é importante nós planejarmos. Esse ano está iniciando, nós estamos no primeiro mês desse ano. Nós precisamos planejar o nosso ano. Só que nós temos que entender que tudo pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor e a sua vida pertence ao Senhor. Só que é importante nós nos planejarmos. Nós não podemos, querido, viver as nossas vidas a Deus dará, como as pessoas falam por aí. Não. Deus ele nos ensina na palavra de Deus que nós precisamos estar atentos com as nossas vidas. E o interessante é que eu quero que você me acompanhe e abra sua Bíblia comigo. Vamos estudar um pouco. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Dá uma avançadinha na Bíblia.
na palavra de Deus aí na onde você está. Eclesiastes capítulo 5, é no próximo livro, você já está pertinho, no verso 2, nós vamos ler. Olha o que a palavra de Deus fala: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado nos lábios. Fala comigo, precipitado nos lábios. Fala comigo. Não seja precipitado nos lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e na terra, e você na terra, desculpa. Por isso, fale pouco. Olha que da hora. Das muitas ocupações brotam sonhos. Olha que interessante. Do muito falar nasce a prova vã do tolo. Olha que a palavra de Deus, dá uma pausa. Olha o que a palavra de Deus está falando. Às vezes a gente fala muito, a gente fala, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas no muito falar brota o tolo. Nós temos que parar de falar e nós temos que fazer. Nós temos que parar de falar e nós temos que avançar. Porque muitas vezes nós falamos que vamos melhorar, nós falamos que vamos ter um ano diferente, mas nós acabamos vivendo o ano da mesma forma que nós vivemos os anteriores. Olha o que a palavra de Deus fala, querido. Olha o que a palavra de Deus fala, jovem. Não fale muito, faça. Não fale muito, avance. E o interessante é que no versículo anterior ela está falando, ó, ali, naquele que está ocupado, aquele que está prestando atenção, aquele que está envolvido, aquele que está fazendo isso, aquele que está fazendo aquilo, brota sonhos. E o que está falando muito só fala. Por isso a importância de nós estarmos envolvidos. Por isso a importância de nós, querido, se comprometer com coisas dentro dos nossos ministérios. Por isso a importância de nós participarmos. Porque quando nós estamos envolvidos, quando nós estamos participando das coisas, brota sonhos dentro dos nossos corações. Eu tenho acompanhado muito, e eu te desafio a também acompanhar pessoas, jovens, homens que têm feito um trabalho fantástico para Deus. Jovens que têm levado a palavra do Senhor, que têm levado muitos outros jovens a terem um encontro com Cristo. E eu tenho acompanhado bastante essa galera. Por quê? Porque quando eu vejo eles fazendo, brota sonhos dentro do meu coração. Quando eu estou envolvido, quando eu estou participando, quando eu estou atento no que Deus está fazendo no mundo, Deus olha lá de cima e fala, ó, aquele ali está atento, aquele ali quer algo para a vida dele, aquele ali quer participar, então eu vou colocá-lo no plano que eu tenho para esta nação. Olha que fantástico. Olha que fantástico a palavra de Deus. Por isso a importância da gente estar envolvido, por isso a importância da gente participar. Porque aquele que só fala, não faz. Aquele que só fala, não faz. Quem está entendendo essa mensagem de hoje, querido? Quem está entendendo? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. O sofrimento de um homem... Nossa, eu pulei, desculpa. Vamos voltar aqui. Eu pulei a página. Do 2 ao 7, né? É isso? Eu parei... Oi? O vento mudou as folhas aqui. Quando você faz um voto, cumpra-o sem demorar, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque irrita a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando para a gente. Quem está entendendo? Olha o que a palavra de Deus está falando. Não faça votos. Não fala que você vai fazer tais coisas e não vai cumprir, querido. Porque Deus se irrita com isso.
Senhor, hoje eu estou fazendo voto com o Senhor, eu vou abandonar aquele pecado, e semana que vem eu estou fazendo de novo. A palavra de Deus fala que Deus se irrita com isso. Eu pago um pau, cara, para a vida de Davi, porque a vida de Davi é uma vida fantástica. Davi, ele era ser humano como nós. Davi, ele errou como eu e você. Só que o legal da vida de Davi é que nós não o vemos pedindo perdão para Deus 2 vezes pelo mesmo pecado. 2 vezes pelo mesmo pecado. Davi, ele pecou naquilo, Deus chamou a atenção de Davi. Davi, ele sofreu as consequências daquele pecado. Só que ele falou: Senhor, eu não quero mais isso para mim. E nós vemos ele se arrependendo, nós vemos ele pagando preço pelo erro que ele mesmo fez, mas nós não vemos ele fazendo de novo. Querido, nós erramos. Quantas vezes eu já falei para Deus: Deus, eu não vou fazer mais isso, e eu acabei fazendo. Quantas vezes eu? Só que Deus, ele está nos chamando hoje e está falando para mim, para você: ó, para de fazer votos tolo comigo, abandone. Vamos viver uma nova vida, vamos viver um novo tempo, porque os meus planos é muito maior do que você pode imaginar, é muito maior do que você pode pensar. Não fique só falando, faça. Na verdade, nem fique falando, faça logo sem falar. Quem está entendendo essa mensagem de hoje? E o interessante é que eu começo a estudar as Escrituras, eu começo a ver as Escrituras, e eu começo a ver que a gente tem que tomar cuidado com os nossos planos. Muito legal, porque muitas vezes nós fazemos planos que nós não queremos correr atrás para que esses planos sejam realizados. Quem está entendendo? Planos que eu faço, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, só que aquilo, cara, aquilo é muito grande. Não quer dizer que Deus não quer te levar para coisas grandes, mas naquele momento não dá para você. Sabe por que não dá para você? Porque você não está disposto a correr para realizar aquilo. Então não faça, jovem, não faça um plano nesse ano, no ano que vem e nos próximos anos, que você não esteja disposto a correr atrás para realizá-lo. Quem está entendendo? Querido, eu já fiz isso. Você, lógico, eu já fiz planos. Eu quero fazer isso. No ano passado eu falei: caramba, eu quero fazer isso. Só que eu acabei não me disponibilizando para correr atrás daquilo, para fazer aquilo acontecer. E eu quero te desafiar a aprender com a minha falha, aprender com a falha de muitos outros homens, talvez com a sua própria falha. Eu não vou fazer um plano, eu não vou visar algo que eu não estou disposto a correr atrás daquilo para que aquilo aconteça. Não procure coisas que você não está disposto a correr atrás para fazer, para alcançar, ok? Vocês estão entendendo? E o legal é que, se Deus, Rodrigo, coloca coisas dentro do meu coração que, ao meu ver, é impossível. Só que, Rodrigo, eu estou a milhão, eu estou disposto a correr atrás daquilo para que aquilo aconteça. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 32, verso 27. Oh, Deus cheiroso! Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ai, meu Jesus, tu és cheiroso demais. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem abriu a sua Bíblia comigo? O que está falando aí em Jeremias capítulo 32, verso 27? Acharam? Jeremias 32, verso 27. O que está falando aí? Exatamente, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Isso é engraçado, velho. Olha o que está falando a palavra de Deus. Lê isso daí. Meu, olha o que está falando a palavra de Deus. Olha o que está falando. Há alguma coisa impossível para mim?
Cara, se Deus colocou algo no teu coração, que você está disposto a fazer, a correr atrás daquilo para alcançar, só que ao seu ver, na sua mente é impossível, querido, é Deus que vai realizar através de você, porque o impossível para Deus é possível. Só que nós entendemos através das Escrituras, se Deus ele coloca sonhos, ou se nós temos sonhos nos nossos corações que eu consigo alcançar, eu consigo chegar lá, e nós não corremos atrás daquilo para alcançar, nós nunca vamos alcançar, e Deus não se agrada daquilo. Sabe por quê? Olha que a palavra de Deus fala comigo. Vocês estão dispostos a ler a Bíblia hoje? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes capítulo 9. Oh meu Deus, tu és real neste lugar. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Querido, aquilo que a sua mão consegue fazer, faça. Se você tem um sonho no seu coração de ser um grande ministro de louvor, as suas mãos podem alcançar isso. Isso não é impossível. Só que você precisa se dedicar. Se você tem em sua mente em ser um grande pastor, um grande pregador da palavra, se você tem esses sonhos que você pode alcançar, se prepare, se dedique, esteja perto de pessoas que estão vivendo isso que você quer viver. Escute pregações, escute ministros de louvores, ande com pastores, porque você pode. Isso não está limitado a você, jovem. Isso não está limitado a você. A Bíblia ainda fala, querido, faça isso agora, porque quando você morrer, você não vai ter mais oportunidade de fazer isso. Então se dedique, estude a palavra de Deus, ande com jovens, ande com homens e mulheres que têm feito parte do plano de Deus para esta geração. Quem está entendendo essa mensagem? Deus tem falado conosco hoje, Deus tem falado comigo através dessa mensagem, querido. E eu sei, no meu coração, que você vai sair daqui desafiado a viver e cumprir os planos de Deus para a sua vida. Eu creio no meu coração. Vocês estão aqui comigo? Eu posso ouvir um amém bem forte? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é fantástica. E o legal é que Jeremias capítulo 29, verso 11. Abra comigo em Jeremias. De novo, vamos lá no GG. Jeremias capítulo 29, verso 11. Como eu sou apaixonado por essa palavra, cara. Vocês estão aqui comigo, né? Vocês estão na brisa que eu estou aqui? Jeremias capítulo 29, verso 11. Olha o que a palavra de Deus fala para você, jovem. Olha o que a palavra de Deus fala para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Entenda os planos de Deus para a sua vida, porque quando nós entendemos os planos de Deus para as nossas vidas, querido, você é imbatível, nada pode te segurar. Pode se levantar o inferno inteiro, nada pode te segurar. Quando você está no centro dos planos de Deus para a sua vida, nada pode te abater, nada pode te segurar. Ainda que se levante pessoas, ainda que se levante problemas, ainda que se levante dificuldades,
nada, porque você não está indo pelas suas próprias forças, você não está indo pelo seu próprio trabalho, pela sua própria dedicação. Isso é importante, mas você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Você está avançando em nome de Jesus. Você está fazendo os planos que Ele sonhou para você. Você está vivendo aquilo que Ele te colocou aqui para viver. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada pode nos derrotar. Nada pode nos derrotar. Ano novo. Muitos falam vida nova. Mas essa vida nova só acontece se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Não saia daqui querendo viver a mesma vida que você viveu no ano passado. Sabe, a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele faz nova todas as coisas. O ano passado para mim foi um ano de aprendizado. Deus, Ele me tratou bastante no ano passado, brother. Me tratou bastante. Me quebrou muito. Importante isso. A Bíblia fala que Deus, Ele disciplina aqueles que Ele ama. E eu passei por alguns desertos, sabe? E quando nós passamos no deserto, é o período que nós mais crescemos. João Batista, ele foi preparado no deserto. Os caminhos não serão fáceis. Será difícil. Jesus falou na sua palavra: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, porque eu estava no centro da vontade de meu Pai. Quando nós estamos no centro da vontade do Pai, nós vamos vencer. Quando nós estamos fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou, nós vamos vencer. Eu quero te desafiar a viver algo novo com Deus. Sabe, não saia compartilhando os seus sonhos com qualquer pessoa. Procure pessoas confiáveis, pessoas que vão querer sonhar com você, pessoas que vão abraçar os seus sonhos. Eu aprendi algo com Teófilo Hayashi, cara. Teófilo Hayashi, ele é o fundador do movimento Dunamis. Eu aprendi algo muito legal com ele. Ele falou que é muito importante a gente, no início do nosso trabalho, servir os sonhos dos outros. Deus, Ele tem nos chamado para isso, vocês sabem disso? Antes de Davi viver aquilo que Deus tinha para ele viveu os sonhos de outro. Ele viveu os sonhos de Saul. Antes de José viver aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho, ele viveu o sonho de Faraó. E ele cumpriu, ele foi um bom mordomo, ele foi um bom funcionário. Nós temos que ser um bom mordomo daquilo que Deus tem nos colocado para fazer. Se Deus te colocou para servir os sonhos de outra pessoa, sirva os sonhos de outra pessoa, porque é nesse tratamento que Deus vai te levantar, que Deus vai te colocar para você viver os seus sonhos. E o interessante é, querido, que Deus, Ele vai colocar pessoas para sonhar com você. Eu tenho visto isso na minha vida. Eu cheguei neste lugar e eu comecei a servir os sonhos de outras pessoas, e Deus tem levantado pessoas para sonhar e viver e trabalhar comigo nos meus sonhos. Sirva os sonhos de outras pessoas, porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Planos de prosperar, planos de paz. É isso que a palavra de Deus fala que Deus tem para nós. Que nesse ano que está se iniciando,
você possa viver os sonhos de Deus para você. Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade de poder compartilhar esta mensagem. O Senhor foi real, Senhor. Nós, Senhor, escutamos a Tua voz, o Teu Espírito Santo testificou dentro dos nossos corações. Senhor, como é bom poder escutar o Senhor falar conosco. Obrigado, Deus, por nos deixar a Tua palavra, por nos revelar a Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor fez para nós no ano passado, nos anos anteriores. E eu creio, Senhor, que nesse ano que está se iniciando, nós iremos estar mais perto do Senhor. Nós estaremos vivendo mais próximo do Senhor. Estaremos vivendo, Senhor, os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por cada jovem levantado neste lugar. Obrigado por cada pessoa. Obrigado pela dedicação de cada um. Eu te agradeço pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para com as nossas vidas, Deus. Nós nos colocamos debaixo da Tua proteção. Nós nos colocamos debaixo, Senhor, da orientação do Teu Espírito Santo. Senhor, a necessidade total do Teu Espírito nos faz viver em uma busca constante do enchimento do Espírito Santo. Enche as nossas vidas, derrama dons sobre esses jovens, derrama dons sobre esses jovens, dons espirituais para o avanço do Teu reino, dons espirituais para o avanço do Teu reino, dons espirituais para o avanço do Teu reino. Senhor Deus, revela dentro dos nossos corações aquilo que o Senhor quer para nós, nos coloque no centro da Tua vontade, nos coloque no centro dos Teus sonhos, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. E todos digam amém. E vamos louvar ao Senhor.